Vamos começar falando sobre as 3 regras que regem os nossos relacionamentos, né? Existem 3 regras que regem os nossos relacionamentos e que a gente precisa conhecer e administrá-las para que a gente viva um casamento feliz, para que a gente viva um casamento de afinidade com o nosso cônjuge. Blenda, Pati, beijo para você, prazer te ver por aqui. Então, gente, hoje a nossa noite vai ser bem movimentada, porque a gente vai falar sobre quando ele diz para você que não te ama mais, quando ele diz para você que te ama, mas que não ama mais a relação, né? Quando vocês ainda percebem, interagem e conseguem sentir o amor que emana de ambas as partes, mas vocês não suportam mais o relacionamento. E isso é um tema muito bacana e que eu sei que muitas de vocês vivem aí dentro da casa de vocês. Rai, um beijo. Anísia, um beijo. Então, gente, vamos começar falando sobre emoções, atitudes e ações. Então, emoções, atitudes e ações são 3 palavras muito importantes dentro da nossa relação e que a gente precisa conhecê-las a fundo e que a gente precisa compreender o significado e a importância que essas 3 palavrinhas têm dentro dos nossos relacionamentos. Então, gente, a primeira palavra que a gente vai falar hoje são sobre as emoções, né? O que são as emoções? As emoções é aquele sentimento que emana de dentro da gente, que podem ser positivas ou negativas, dependendo do momento, dependendo da situação. As nossas emoções, elas podem ser despertadas por uma série de motivos. Alguns motivos verdadeiros, outros motivos causados apenas pela impressão da gente, outros motivos causados apenas pela má interpretação da gente. Então, é preciso que a gente, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, a gente saiba interpretar essas emoções e a gente se poupe, né, de sentir emoções negativas, quando muitas vezes essas são frutos das nossas interpretações. Por isso, eu afirmo para vocês aqui constantemente a importância de termos um diálogo, né, a importância de termos uma vida aberta, uma vida transparente para o nosso cônjuge, né? Quando você desperta emoções negativas a respeito do teu relacionamento, você precisa realmente, né, ter a certeza de que o motivo que despertou aquela tua emoção negativa é verídico, é verdadeiro. Ele não é fruto de uma interpretação sua, ele não é fruto de algo que você imaginou, ele não é fruto de algo que não existiu. Né? Então, é preciso que a gente esteja sempre atenta às nossas emoções, é preciso que a gente saiba compreender se as nossas emoções são verídicas ou são apenas fruto da nossa imaginação, ou são apenas fruto da nossa insegurança, fruto do nosso desamor. Né? E o nosso relacionamento, ele sofre um impacto muito profundo com essas 3 palavrinhas que eu acabei de falar para vocês. Né? Quando você tem emoções negativas, quando você desperta emoções negativas ao longo do teu relacionamento, causados, né, pela tua insegurança, causados pelo teu desamor, causados, às vezes, pelo nosso desequilíbrio emocional no momento, a gente, munidos, né, dessas emoções negativas, a gente acaba promovendo atitudes negativas dentro da nossa relação. E essas atitudes negativas são causadas exatamente por essas emoções que foram mal interpretadas, né? E aí a gente começa a agredir, a gente começa a acusar. A gente não tem a humildade, muitas vezes, de sentar com o nosso marido, de sentar com o nosso parceiro, para que a gente possa tirar a limpo se essas emoções são verdadeiras, né? Se o que causou essa emoção, né, se o que me levou a essa atitude negativa foi algo que realmente aconteceu dentro do meu relacionamento. Então, muitas vezes, o meu marido troca uma mensagem com alguém e eu faço 1001 interpretação, né? E eu julgo, e eu penso e passa aí pela minha cabeça uma série de outras coisas motivadas pelo meu desamor e motivadas pela minha insegurança, né? E eu, muitas vezes, não tenho a humildade
de sentar com ele e perguntar, amor, o que é que está acontecendo? Com quem você está falando? Né? Eu posso te ajudar? Mas não perguntar já acusando, não perguntar já pronta para a guerra, não perguntar já pronta, né, para o desafio. E muitas vezes a gente vive desafiando o nosso marido, a gente vive num desafio conjugal tão grande que tudo se torna acusação, que tudo se torna motivos para a guerra. Então a gente precisa saber abordar o outro e perguntar o que aconteceu, o que eu posso lhe ajudar, está acontecendo algo que eu possa interagir com você, está acontecendo algo na sua vida que eu possa acrescentar de alguma maneira, né? E não, muitas vezes a gente interpreta de maneira errada e a gente constrói atitudes negativas dentro da nossa relação simplesmente porque a gente imaginou que ele estava trocando mensagem com alguém, né? A gente imaginou que ele estava de olho em alguém, né? Fabrícia Carla, boa noite. Um beijo, Mossoró, Rio Grande do Norte. Então, gente, as nossas atitudes precisam ser motivadas por emoções verdadeiras, né? A gente precisa ter um intuito, a gente precisa ter a humildade de evoluir, de conversar, de se abrir, de ser transparente dentro dessa relação. E essas nossas atitudes, elas nos levam ao terceiro quesito, que são as ações negativas dentro da nossa relação. Eu cismei que o meu marido está me traindo. A partir daí, eu criei uma atitude de me distanciar dele, né? Eu criei uma atitude equivocada de não querer falar com ele, eu criei uma atitude equivocada de não querer interagir com ele, de não perguntar o que foi que aconteceu, e a partir daí, eu criei uma ação dentro do meu relacionamento, eu fui me fechando, né? Eu fiquei o tempo todo sofrendo, amargurada, desamparada, achando que ele está me traindo. Em nenhum momento eu parei para pensar, eu parei para investigar, eu parei para perguntar, eu simplesmente achei que ele está me traindo. E a partir daí, quando a gente começa a imaginar algo dentro da nossa relação, gente, ponham a mão na consciência e vejam o que eu vou falar para vocês. A partir do momento que a gente começa a imaginar algo dentro da nossa relação, a gente luta com todas as nossas forças para provar para a gente e para os outros que aquilo que a gente está falando é verdadeiro, né? Então, a partir do momento que eu crio, né, na minha cabeça, que eu crio a minha realidade, achando que o meu marido está de olho em alguém, está me traindo, está querendo me passar para trás, a partir daí eu começo a criar mecanismos, né? Eu começo a ter ideias mirabolantes, mas eu preciso provar, né, que aquilo que eu estou pensando, aquela minha interpretação errada, é o correto. Então, a partir daí, eu invento uma coisa, eu crio histórias, eu crio momentos que façam com que eu acredite cada dia mais, né, naquela minha interpretação errada. E aí eu começo a acusar o outro, né? E aí eu começo a me distanciar do outro, e o outro também já não aguenta mais ser acusado injustamente, porque, gente, existe uma coisa péssima, né, dentro dos nossos relacionamentos. É muito ruim a gente ser acusado injustamente. Né? É muito ruim alguém olhar para você e te acusar de algo que você não fez. Você gostaria se a pessoa chegasse para você e te dissesse: você roubou meu dinheiro, você me roubou, você acabou de me roubar. Sendo que você é uma pessoa reta, sendo que você é uma pessoa honesta, sendo que você jamais faria aquilo. Pois quando você acusa o seu marido de algo que ele não fez, é como se você tivesse que ele roubou algo. É como se você estivesse acusando e dizendo que ele fez algo que ele não fez, né? E isso dói, gente, ser acusado injustamente dói. Então vamos parar para pensar, né? Vamos parar para pensar e vamos nos iluminar. Vamos nos abrir, né? Vamos conversar, vamos usar o diálogo, né, Paty? Eu sei, Paty, você está evoluindo muito. Eu fiquei muito feliz com o seu depoimento. Gente, a gente precisa evoluir, a gente precisa se iluminar, né? A gente precisa
iluminar a vida das nossas famílias. A gente precisa ser luz nesses caminhos tortuosos. Porque hoje em dia a coisa mais comum é a gente ver casais se separando por coisas banais. É muito comum a gente ver casais se separando por coisas que poderiam ser resolvidas, né? Se ambos aceitassem os seus erros, se ambos se responsabilizassem pela sua parte dentro do relacionamento, se houvesse perdão, se houvesse diálogo. Então, gente, muitas vezes a gente joga a toalha sem nem tentar, né? A gente vive tão reativa, né? A gente vive empurrando tanto a vida da gente com a barriga que a gente joga a toalha sem tentar, né? A gente entrega o nosso relacionamento de mão beijadas, entrega o nosso casamento de mão beijada, porque a gente não tentou, né? No primeiro obstáculo que houve, que aconteceu na nossa vida, né? No primeiro problema que aconteceu na nossa vida, a gente jogou a toalha, porque a gente não teve coragem, a gente não teve força, né? A gente não teve resiliência de tentar resolver os problemas. E na maioria das vezes a gente não teve humildade para chegar, conversar, se entregar e se abrir. A gente não percebe que muitas vezes dentro do nosso relacionamento a gente não se abre para o outro, né? A gente entrega só migalhas. A gente vai nutrindo o nosso relacionamento com migalhas. E aí o nosso relacionamento vai ficando bem magrinho, né? Cada dia que passa, ele vai ficando mais magrinho e a gente vai se afastando do outro. E a gente vai deixando de contribuir, e a gente vai deixando de nutrir essa relação com amor, com respeito, com apoio, com entendimento. É isso que a gente precisa dentro do nosso relacionamento. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos falar aí sobre o tema de hoje, que é um tema bem legal. Fátima, Albertina, Pati, Requinte Confecções, Adriano, um beijo para vocês, sejam muito bem-vindas. Gente, muito feliz de estar aqui com vocês mais uma noite de quinta. Queria agradecer, né? Eu tenho recebido alguns de vocês, relatos de vocês aí no meu individual, me falando que depois que começaram a assistir as lives, que começaram a colocar em ação todo o nosso planejamento, tudo aquilo que eu passei para vocês, a vida de vocês começou a mudar, o relacionamento de vocês começou a mudar. Quando vocês me dizem, Josi, quando eu mudei, meu marido mudou, e eu fico muito feliz com isso. Essa é a minha missão. A minha missão é passar para vocês todos os ensinamentos, todas as minhas experiências, todos os meus aprendizados. A minha missão é contribuir com a evolução de todas vocês. A minha missão é fazer com que vocês brilhem cada dia mais, com que vocês iluminem a família de vocês, com que vocês iluminem o relacionamento de vocês. A minha missão é fazer com que cada dia que passe haja mais afinidade entre você e o seu marido, né? A minha missão é fazer com que dentro dos relacionamentos de vocês haja amor, haja entendimento, né? E eu fico muito feliz quando vocês me mandam esse relato. Então, me digam aí nos comentários, quem é que quer ser uma mulher farol? Quem é que quer iluminar a sua vida? Quem é que quer iluminar a vida das pessoas que estão ao seu redor? Então, me fala aí, quem quer ser mulher farol? Quem quer ser mulher iluminada? Feliz demais com tantas mulheres faróis na minha vida. E eu espero contribuir com a evolução de vocês a cada dia. Um beijo para vocês. Então, vamos lá, gente. A primeira atitude, né, quando a gente entra dentro de uma relação, a gente precisa, né, compreender que o primeiro passo existe um complexo de passos dentro de uma relação. Muitas vezes a gente entra naquela relação achando que só o amor vai segurar o meu casamento. Eu amo meu marido, o meu marido me ama. Então, se eu amo meu marido e ele me ama, a nossa relação vai ser top. Né? Não vai ter nenhum problema, a gente não vai enfrentar nenhum obstáculo, porque a gente se ama. Gente, o amor
realmente uma peça fundamental dentro da relação. Mas só com amor não segura-se casamento. Só o amor não constrói uma relação forte, uma relação duradoura, uma relação madura. O amor é, sim, um dos grandes pilares para se construir uma relação verdadeira. Mas só com o amor você não sustenta a sua relação. É preciso que haja diariamente uma dose de confiança. É preciso que haja uma dose de afeto. É preciso que haja doses constantes de diálogo. É preciso que você aprenda a se doar, mas também aprenda a receber, porque muitas vezes a gente se preocupa muito em doar, a gente se preocupa muito em se dar, mas não se preocupa em receber. E, principalmente, a gente precisa entender que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se eu tenho amor dentro do meu coração, eu vou saber dividir esse amor. Se eu tenho resiliência dentro do meu coração, eu vou saber dividir essa resiliência com o meu amado. Se eu sou uma pessoa companheira, eu vou saber retribuir o companheirismo do meu marido. Então, eu só posso dar aquilo que eu tenho. E o primeiro passo para que eu possa dar aquilo que eu tenho, para que eu possa viver um relacionamento saudável, para que eu possa recuperar a minha relação, mesmo a gente estando distante, é aprender a me iluminar. Aprender a me apropriar desses bons sentimentos, aprender a me apropriar da minha própria vida. Né? A partir do momento que eu me aproprio da minha vida, né? Que eu começo a tomar as rédeas da minha vida, que eu encaro os problemas de frente, que eu tenho amor para enfrentar todos os problemas que possam surgir dentro da nossa relação, eu vou sim saber me responsabilizar pela minha parte dentro desse relacionamento. Se eu não me amo, se eu não me valorizo, se eu não sou companheira, se eu só acuso, se eu vivo desconfiada, se eu tenho frequentemente um sentimento de desamor no meu coração, o que é que eu posso doar para o meu marido? Qual é a contribuição positiva que eu posso dar para essa relação? Eu preciso ser para eu poder dar. Eu preciso ter para eu poder dar. Se eu não tenho como dividir. Então, eu me torno uma pessoa dependente afetiva, procurando sempre migalhas do outro, ou então eu sou aquela pessoa que só quer receber, 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 receber. Eu fico o tempo inteiro exigindo que o outro seja perfeito, exigindo que o outro me dê o melhor dele, exigindo que ele seja, né, uma pessoa extraordinária, quando eu não retribuo nada. Então, é preciso que a gente compreenda. Os outros só fazem conosco aquilo que a gente deixa que eles façam. Né? Quando você é uma mulher segura, quando você é uma mulher iluminada, quando você percebe o seu valor, com certeza o outro vai te valorizar. Quando você é uma pessoa tranquila, alegre, feliz, você contagia o teu meio. Você faz com que as pessoas te respeitem, percebam e dividam a alegria com você, né? Porque eu tenho para dar, eu só posso dividir o que eu tenho. Né? Então, não deixem que ninguém diga ao contrário para vocês. Elevem a autoestima de vocês. Percebam a mulher maravilhosa que existe aí dentro de vocês. Não se percam e não deixem ninguém dizer o contrário. Não deixem que ninguém duvidem do valor de vocês. Vocês são maravilhosas. Vocês são esplendorosas e vocês só precisam descobrir isso dentro do coração de cada uma de vocês. Então, para se reconectar com o teu amado, para se reconectar com o teu amor, apropria-se dessa mulher maravilhosa, resgata, porque ela está aí dentro, ela precisa florar, ela precisa florescer, e é isso que eu preciso que vocês façam. Então, a partir do momento que essa mulher floresce, ela começa a perceber e a entender o momento de perdoar. O momento de compreender uma segunda chance. E quando eu falo para vocês perdoar, não adianta eu perdoar da boca para fora.
E não adianta eu dizer para o meu marido, quando ele diz, eu fiz algo de errado, eu não contribuí com a minha relação, eu não fiz a minha parte dentro desse relacionamento, mas eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar e eu quero recuperar o tempo perdido. E aí você diz, tudo bem, eu te perdoo. Mas todas as vezes que acontece algo que te desagrada dentro dessa relação, você joga na cara dele. Você lembra daquele tempo, quando você fez isso e aquilo, e eu fiquei muito chateada com você, e aí joga lá uma enxurrada de problemas do passado. Poucos dias após isso acontecer, vocês se perdoam e aí acontece algo de novo que você se chateia, né? Porque quando a gente vive, nós somos pessoas diferentes, que vivemos na mesma casa, que vivemos no mesmo mundo, então é super natural que a gente se desentenda e que a gente não tenha os mesmos pensamentos o tempo todo. É super natural que a gente não esteja em sintonia o tempo todo. E aí, toda vez quando vocês não estão em sintonia, ou quando ele faz algo que te desagrada, você vai lá e joga na cara dele todo aquele problema anterior. Gente, quando a gente perdoa, a gente usa, né, esse erro do outro para reconstituir a nossa relação, né, para reconstruir, né, o nosso relacionamento. Porque os erros, Deus põe erros na vida da gente para que a gente possa se tornar mulheres mais fortes, para que a gente possa aprender com esses erros. Os erros servem para nos tornar cada dia mais maduras, cada dia mais fortes, né? Cada dia mais preparada para viver os desafios da nossa vida. E é para isso que servem os erros dentro da nossa relação. E a gente precisa aprender com esses erros. Né? A gente precisa compreender que os erros fazem parte da nossa evolução. Os erros não servem para a gente colocar ele aqui na nossa cabecinha e a gente ficar se martirizando o tempo inteiro, e a gente ficar se desvalorizando o tempo inteiro, ou a gente ficar achando que o outro vai passar o tempo inteiro repetindo os mesmos erros. Que eles sirvam de aprendizado para a tua vida, para que você não repita esses mesmos erros, mas que eles te evoluam, que eles te façam crescer e não transgridam aí o teu relacionamento. Faz com que esses erros do passado se transformem em acertos do futuro, né? Faz com que esses erros do passado se transformem em aprendizado no presente, para que o teu futuro seja cada dia mais glorioso. Chama, se apropria das coisas boas dentro da tua relação. E o primeiro passo é saber aprender com os nossos erros. Outra questão bem importante, a gente compreender que não existe nenhum problema em a gente discordar um do outro, né? Nós somos seres completamente diferentes, que viemos de famílias completamente diferentes. Por mais que você me diga, eu convivi a minha vida toda com o meu marido, eu cresci perto do meu marido, a gente foi amigo desde quando a gente era criança, mas vocês são de sistemas familiares completamente diferentes. Você teve uma formação, ele teve outra completamente diferente. O seio familiar dele era totalmente diferente do seu. Então, vocês são pessoas completamente distintas. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. E é muito comum que, de vez em quando, a gente se choque dentro do relacionamento. Afinal, ninguém é igual a ninguém. Né? Ninguém nem as pessoas que são gêmeos, né, podem ter o mesmo rosto, podem ter a mesma aparência, mas jamais serão igual em essência. Né? Então, assim também é você e o seu marido. Vocês são pessoas completamente diferentes, né? Com essências completamente diferentes. Então, é super normal que de vez em quando vocês discordem em alguma coisa. Mas não é porque eu discordo do meu marido que eu vou viver constantemente brigando. A gente precisa chegar a um consenso. Se dá para mudar, beleza. Então, vamos evoluir juntos. Vamos tentar mudar aquilo que tem atrapalhado a nossa relação, vamos tentar mudar aquilo que tem
nos afastado dentro desse relacionamento. Mas se é algo que não dá para mudar, a gente tem que aprender a conviver com esse algo. Não sendo algo que me prejudique, não sendo algo que atrapalhe a minha vida, que me magoe profundamente, que realmente me desrespeite, eu tenho que aprender a conviver, né? Eu tenho que aprender a conviver com esse lado do meu esposo, com esse outro lado do meu marido. E a gente tem que compreender essa diversidade que existe entre as pessoas. Não é só você e o seu marido que são diferentes. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem sua essência, cada pessoa tem seus desejos, tem suas qualidades. E a gente precisa compreender que discordar é sadio, sim. Né? Vocês, como um casal, vocês têm que construir um ao outro. Como um casal, vocês têm que compreender que as qualidades do teu marido contribuem para os teus... se enquadram com os teus erros, né? Cobrem, de alguma forma, os teus erros. E assim, você também, as tuas qualidades, elas tentam contribuir, né? Negociar com os erros do teu marido. Então, que a gente perceba essa diversidade de pessoas e que a gente compreenda, né, que todos nós somos diferentes e que discordar é super normal, faz parte da natureza humana. Contanto que isso não atrapalhe o meu relacionamento e que eu saiba compreender que discordar é super normal e muito sadio dentro da relação. Outra coisa muito importante é a gente confiar no outro. É a gente saber construir a confiança dentro do nosso relacionamento. A partir do momento que eu confio no meu marido, que o meu marido confia em mim, que a gente tem uma relação forte, saudável e que eu acredito sim naquilo que a gente construiu, que eu acredito sim na nossa relação, que eu acredito sim na nossa família, coisas banais não vão te prejudicar, coisas banais não vão balançar o teu relacionamento. Coisas supérfluas não vão fazer com que você duvide da palavra, não vão fazer com que você duvide daquilo que o teu marido fala, das ações que ele faz dentro dessa relação, né? Então é preciso haver essa troca de confiança. Eu confio em você, você confia em mim, eu conheço com quem eu me casei, eu conheço o homem que eu escolhi para dividir a minha vida, eu conheço o meu parceiro de vida, e eu sei que ele jamais faria algo para me prejudicar. E eu sei que ele jamais faria algo para destruir o nosso relacionamento. E mesmo que eu tenha interpretado algo errado, mesmo que eu tenha, né, pensado mal desse homem, eu vou confiar na nossa relação, eu vou confiar no nosso relacionamento, e eu sei que tudo vai se resolver, a gente só precisa sentar, olhar no olho um do outro, e ser transparente, e se abrir, né, e conversar. Outra coisa bem importante, muitas vezes a gente é casado com outra pessoa, a gente vive na mesma casa, a gente se vê todos os dias, mas a gente não joga no mesmo time, né? A gente não consegue chegar a um consenso e trabalhar por um senso comum. Eu vivo a minha vida, eu tenho as minhas aspirações, né? Eu tenho os meus sentimentos. O meu marido vive a vida dele, ele tem as aspirações dele, ele tem os sentimentos dele. A gente não tem nada em comum, a gente não tem planos em comum, a gente não tem objetivos em comum, né? Eu não contribuo para o engrandecimento pessoal dele, ele não contribui para o meu engrandecimento pessoal. A gente não pensa, não tem um senso comum, cada um na sua, e isso não é um casal. Um casal precisa jogar no mesmo time, um casal precisa se apoiar, um casal precisa querer que o outro esteja sempre evoluindo, né? Eu quero que o meu marido cresça financeiramente, eu quero que o meu marido cresça em todas as áreas da vida dele, eu quero que ele seja uma pessoa que pensa no futuro, nós temos planos em comum para a nossa vida, nós temos planos em comum para a nossa família, nós temos planos em comum para a nossa vida, porque quando a gente
pensa sozinho, a gente traça muitas estratégias, né? A gente chega ao ponto que a gente sonhou e que a gente planejou. Mas quando a gente pensa em conjunto, é muito mais fácil chegar ao nosso objetivo. Quando a gente tem em quem se apoiar, em quem confiar, quando a gente tem alguém que nos motiva, que nos bota para frente, que nos faz evoluir, a gente consegue chegar aos nossos objetivos muito mais rápido, a gente consegue chegar aos nossos objetivos de uma maneira muito mais tranquila e muito mais eficaz. Então, a gente precisa compreender que quando nós somos um casal, nós jogamos sim no mesmo time. E um time, ele tem sempre o intuito de fazer gol, de jogar junto. Um apoia o outro. E assim, eles chegam no gol e fazem um ponto aí nesse jogo. E assim também precisa ser a nossa relação. A gente precisa compreender que a gente só consegue evoluir como um casal se a gente estiver sempre passando a bola um para o outro. Né? Se a gente compreender que andando junto é muito mais rápido do que andar sozinho. A gente compreender que quando a gente cai, é importante que tenha uma pessoa para nos ajudar a levantar. Né? É importante que a gente saiba que a gente tem alguém para nos apoiar naqueles dias que a gente se sente desmotivado, que a gente saia um pouquinho aí do nosso caminho. É importante que tenha alguém para nos puxar de volta, né, para os nossos caminhos. É importante que a gente tenha alguém que nos puxe de novo para o jogo. Então, é isso que é um time. E eu, enquanto esposa, e o meu marido, enquanto marido, a gente precisa jogar no mesmo time. E se apoiar, e evoluir juntos, e conseguir alcançar os nossos objetivos juntos, em comum, como um casal tem que ser. Outra coisa bem importante, gente, é que a gente perceba que a nossa vida ela é repleta, né? Ela é repleta de mudanças inesperadas. Às vezes acontece algo dentro da nossa relação que não foi planejado e que não é o esperado. Por exemplo, às vezes o teu marido trabalha e ele simplesmente vai ter que ser transferido para outro local e vocês vão ter que mudar a realidade de vocês. Às vezes, a sua mulher trabalha, né, em algum lugar, em um determinado lugar, e de repente ela subiu de posição, e isso vai demandar um pouco mais de tempo dela, né? Enfim, existem coisas na nossa vida que acontecem que a gente não planejou, a morte de alguém, um filho nascer com algum problema de saúde, você, né, de repente desencadear algo grave, né, que precise de um apoio, né, e companheirismo do teu marido. Enfim, acontecem muitas coisas dentro da nossa relação que não são planejadas e que muitas vezes a gente não sabe lidar, né, com esses problemas que surgem dentro da nossa relação. E a gente precisa ter a maturidade de se sentar, de sentar um do outro, a gente consegue ir além e superar todos os obstáculos, sejam eles grandes ou pequenos. É preciso segurar na mão, é preciso olhar no olho, é preciso compreender que um casamento é feito por duas pessoas. E é preciso que a gente, cada dia mais, chegue à conclusão de que precisamos nos responsabilizar pela nossa parte dentro dessa relação. Quando eu mudo, quando eu me aproprio da minha parte dentro dessa relação, quando eu busco o entendimento, quando eu encontro dentro do meu coração que eu preciso contribuir positivamente para essa relação, o meu marido percebe, né? O meu marido percebe a mudança, o meu marido percebe que eu me apropriei dessa relação e ele também muda, porque ele te ama. Ele não gosta da relação que vocês criaram, ele não gosta das brigas, ele não gosta dos entendimentos, ele não gosta desse muro que vocês construíram para separar vocês dois. Ele não gosta quando você não consegue se aproximar e falar o que sente e se fecha dentro do teu mundinho e prefere não comentar, não falar, e ele fica imaginando aí 1 milhão de coisas sem saber o que realmente se passa no teu coração.
Então, dá uma chance, dá uma oportunidade para essa relação. Se apropria dessa tua parte. Divide com o teu marido as tuas angústias, divide com o teu marido o que tem atrapalhado a relação de vocês. Se vocês não conseguem conversar, então vai fazendo, como eu digo aqui para vocês, vai se aproximando aos poucos. Mudar não é fácil, e a mudança não acontece do dia para a noite. Não espera que a tua relação mude do dia para a noite, mas eu garanto para você que a partir do momento que você se apropria desse teu relacionamento, as mudanças acontecem, né? Você evolui, você se ilumina, e é disso que vocês precisam, se iluminarem, perceberem o valor grandioso que vocês têm dentro dessa relação e contribuírem, sim, de maneira positiva, porque é disso que o nosso casamento precisa, né? É de pensamentos, ações, emoções positivas, e assim a gente constrói, sim, a relação que a gente sonhou, a gente constrói, sim, o casamento dos nossos sonhos, a gente constrói, sim, o nosso felizes para sempre, porque Deus nos fez para sermos felizes, Deus nos fez para sermos iluminadas, Deus nos fez para vivermos a nossa plenitude absoluta dentro da nossa vida, dentro da nossa relação, com a nossa família, no nosso trabalho. Deus nos fez para sermos abundantes, abundantes financeiramente, abundantes de amor, abundantes de família, abundantes de relacionamento. E vocês precisam se apropriar dessa abundância. Então, gente, que prazer. JC Bolos, senti sua falta, viu? Então, gente, muito feliz de estar aqui com vocês mais essa noite. Eu espero do fundo do meu coração que a minha missão tenha sido, sim, cumprida hoje, que é a de ajudar na evolução de vocês, que é a de fazer vocês compreenderem a importância de serem iluminadas, que é vocês compreenderem a importância de vocês resgatarem essa mulher maravilhosa, cheia de amor, essa mulher bela, essa mulher feliz, essa mulher que contribui de forma positiva para essa relação. Eu espero ter adentrado aí no coração de vocês, na vida de vocês, nos relacionamentos de vocês, e que a gente compreenda que muitas vezes ele me ama e eu amo ele. A gente só não ama a relação que a gente está vivendo, né? A gente continua sim se amando. O nosso amor está guardado aqui dentro do coração. Mas a gente não gosta da relação que a gente vive. E essa realidade deve e pode ser mudada por nós, porque essa relação é construída por nós dois, e se a gente se responsabilizar pela nossa parte dentro dessa relação, a gente pode sim mudar essa realidade, porque o mais importante a gente tem, que é o pilar, que é o amor que nos uniu, que é o amor que nos fez casal, que é o amor que nos fez construirmos uma família e pensarmos num futuro juntos. Ok, meninas? Então, na terça-feira a gente tem um encontro a partir das 8 da noite. Eu espero todas vocês aqui de novo. A partir de julho, eu quero muito contar com vocês. A gente vai viver a nossa primeira mentoria com o intuito de ajudar vocês a serem mulheres cada dia mais iluminadas. Essa mentoria vai se chamar Meu Bem Me Quer, e a gente vai passar 10 semanas juntinhas. Eu espero ver todas vocês na nossa primeira mentoria. Eu espero participar ainda mais ativamente da vida de vocês. Eu espero encontrar com vocês uma a uma dentro dessa nossa mentoria, e eu tenho certeza que nós vamos evoluir juntas. Eu tenho certeza que vocês vão mudar a vida de vocês, vão mudar o relacionamento de vocês, vão se iluminar cada dia mais. Ok, minha gente? Meninas, foi lindo. Obrigada pela participação de vocês. Eu vou deixar essa live aqui no Instagram. Então, se vocês gostaram,
Dá lá um coraçãozinho para eu entender que vocês estão gostando do meu conteúdo, que eu estou contribuindo com vocês. Manda lá um aviãozinho para as tuas amigas, para as mulheres que precisam se iluminar, para as mulheres que vocês desejam que se iluminem, porque quando vocês fazem isso, o Instagram percebe que o meu conteúdo tem valor e entrega ainda mais pessoas. E com isso a gente vai formando essa corrente do bem e vai transformando a vida de muitas outras mulheres que precisam se iluminar. Pati, um beijo, obrigada, meu amor. Eu também desejo muito sucesso para vocês. Vera, um beijo para você. Gleice, um beijo, meu amor. Teu casamento tá difícil, mas você precisa se iluminar. Me acompanha aqui pelas nossas lives. A partir de julho, a gente vai abrir aí a nossa primeira mentoria. Eu espero contar com 20 mulheres extraordinárias que vão mudar o seu relacionamento, que vão mudar a sua vida e que vão se iluminar. Eu espero e eu preciso contar com você lá, Gleice, para que a gente possa iluminar e transformar o seu relacionamento. Beijo, beijo no coração de cada um de vocês. Beijos de luz. Coloquem em prática tudo aquilo que eu vou falando para vocês aqui. E lembrem-se, ele muitas vezes me ama, né? Eu amo ele, mas o nosso relacionamento não tá legal. E quando o nosso relacionamento não tá legal, só quem pode mudar essa realidade é a gente. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau. Beijo no coração de vocês. Terça-feira eu espero vocês, a partir das 8 da noite. Tchau, tchau. Quem está me assistindo pelo YouTube e pelo Facebook, um beijo grande no coração de vocês. Eu espero vocês aqui na terça-feira, a partir das 8 da noite. Fiquem com Deus, curtam e compartilhem esse vídeo para que a gente possa chegar a mais famílias, para que a gente possa chegar a mais mulheres maravilhosas, para que a gente possa transformar a vida de mais mulheres. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau e até terça.